Graça e paz. Nós estamos eu vou ler o que está escrito em Atos, no capítulo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Nós vemos aqui, Perge entra, enfim, no circuito do nosso estudo. Quando Paulo e Barnabé descem de Antioquia da Síria, eles vão para Seleucia, atravessam para Chipre, pisam em Salamina, atravessam toda a ilha até Pafos. Pafos terminou a ilha para eles, eles atravessam para o continente. O primeiro lugar que eles pisam é esse aqui, Perge, na região da Panfilha. E a primeira coisa que vai acontecer aqui, a Bíblia diz: Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Fica uma indagação. O que foi que aconteceu aqui? Por que João Marcos veio e aquele simplesmente volta para Jerusalém, se nem mesmo de Jerusalém eles partiram? Eles partiram da Antioquia da Síria. A Bíblia é muito clara, João Marcos voltou para Jerusalém. Primeiro, quem era João Marcos? Primeiro de tudo, vamos ver um pouquinho o que Pedro diz a respeito de João Marcos. Quando nós lemos a segunda carta de Pedro, não é? A primeira carta de Pedro, nós vemos ele dizer, no versículo 13 do capítulo 5, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Pedro chamava Marcos de seu filho. Quem era Marcos? Está escrito lá em Atos, no capítulo 12. No capítulo 12, vocês lembram que no capítulo 12, Herodes prendeu Tiago, irmão de João, e Pedro, e ele matou, a Bíblia diz que ele passou ao fio da espada a Tiago, e Pedro ele prendeu para passar ao fio da espada depois da Páscoa. Houve aquela bênção que os dois anjos foram e libertaram Pedro da prisão. Quando Pedro se encontrou na rua, ele foi para a casa de Maria, não é? A Bíblia diz que Pedro então Pedro caindo em si disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, esse João Marcos, que nós conhecemos e sabemos que ele é primo de Barnabé, ele era filho desta mulher, Maria, em Jerusalém, aonde a igreja de Jesus Cristo se reunia. Era uma mulher piedosa, uma mulher que congregava a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia não fala sobre o marido dela, mas sabe-se que esse moço foi criado num ambiente de oração. Ele testemunhou milagres de fé
como foi o caso da libertação de Pedro da prisão. Um menino piedoso, inteligente, bom. Ele escreveu depois o segundo evangelho. Dizem que quem relatou tudo para ele do evangelho foi Pedro, que o considerava filho, como Paulo também considerava filho a Timóteo. Quando o Espírito Santo falou em Antioquia para aqueles 5 líderes, Atos 13:1, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Nós vamos observar que o Espírito Santo disse Barnabé e Saulo. O Espírito Santo não mencionou João Marcos. Então, os líderes que estavam em Antioquia impuseram a mão, abençoaram, ungiram, despediram, enviaram Barnabé e João Marcos. Mas Barnabé disse para Saulo, vamos também levar João Marcos conosco. Vamos lembrar um pouco que Barnabé era um homem que ele tinha uma percepção ministerial profunda. Quando Paulo voltou de Jerusalém, voltou de Damasco, do encontro que ele teve com Jesus no caminho, estava absolutamente convertido. Foi Barnabé que pediu, que interferiu, que com a liderança da igreja em Jerusalém para receber Paulo. Eles não quiseram, mas Barnabé acreditou na conversão de Paulo. Barnabé nunca esqueceu do que ele tinha visto em Paulo. Barnabé nunca desistiu. E quando a igreja cresceu tanto em Antioquia da Síria, que os discípulos, os apóstolos mandaram Barnabé para lá, ele viu a promessa, ele abençoou os irmãos, fiquem aí que eu vou voltar. E foi a Tarso chamar Paulo para estar com ele, porque ele nunca tinha desistido de Paulo. Ele sempre viu em Paulo a promessa, o chamado, ele percebeu, ele tinha um feeling para ministério. Então, ali durante o ano, Barnabé discipulou Paulo e Paulo e Barnabé discipularam os irmãos. Quando Barnabé agora diz para ele, Paulo, vamos levar também João Marcos conosco, Barnabé tinha um olho no chamado de João Marcos. Barnabé percebia um chamado em João Marcos. Paulo, que considerava Barnabé sempre como seu discipulador, uma autoridade sobre ele, ele disse tudo bem. Então é por isso que João Marcos veio com eles. Existem várias possibilidades e explicações para que João Marcos, aqui em Perge, tenha abandonado o grupo. Tem um grande escritor britânico, J. Phillips, que ele faz um comentário que poucas pessoas gostam. Ele diz assim, o garoto voltou para a barra da saia da mãe. Quer dizer, para Maria de Jerusalém. Quer dizer, uma forma de dizer que ele era imaturo, que ele não sabia se virar, que ele não era independente, que ele não podia viver sem a mãe, coisa assim. Ele explica, não. Ele queria dizer que João Marcos sentiu saudade. Outros teólogos dizem que ele não aceitou o início da liderança de Paulo sobre o primo Barnabé. Aqui em Atos 13, no versículo 13, você vai observar uma expressão do Dr. Lucas. Ele diz assim, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge. Observe, Paulo tomou a liderança. Já não era Paulo e Barnabé, mas Paulo e seus companheiros. Aqui Paulo já vai na frente e os outros vão atrás seguindo.
Então, isso você vê na expressão de Lucas, mas quem estava lá para ver era João Marcos. Você lembra o que aconteceu antes dele chegar em Perge? Lá em Pafos, quem tomou a frente e falou com Sérgio Paulo, o procônsul, foi Paulo. Não se ouviu a voz de Barnabé. Quem decretou a disciplina sobre Bar-Jesus ou Elimas foi Paulo. Paulo foi a pessoa que sobressaiu. E você vai ver que Paulo vai na frente, porque mesmo quando eles chegaram depois, não é? Você vai ver que Paulo é o que usa a palavra. Barnabé não abre a boca. Então, é possível, sim, que João Marcos não tenha aceito essa liderança, essa preponderância de Paulo sobre Barnabé. Quando ele achava que Barnabé, o primo dele, que era o líder, né? O que significa que a batuta tinha passado para a mão de Paulo. João Marcos, outros acham que era um judeu ortodoxo, e é possível que ele não estivesse aceitando, é possível que ele não estivesse se sentindo à vontade, confortável, com o princípio da pregação da salvação pela graça aos gentios. Ele sentiu ciúmes. É possível, isso é discussão teológica. A única coisa que a Bíblia nos diz é que ele apartou-se do grupo. Nós lemos lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 19, está escrito assim: Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías 65, no versículo 1, Deus falando por boca do profeta diz: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, essa questão do ciúme que os judeus vão sentir dos gentios é visível. Você veja naquela situação de Ruth com Noemi. Noemi representa Israel, Ruth representa a igreja gentílica. Noemi diz: não fica, vai para os teus deuses, vai para lá, fica na tua idolatria. Ela disse: não me instes para que eu te deixe, não me obrigues a fazer o que eu não quero, porque onde tu fores eu irei, onde tu posares, posarei eu, onde tu morreres, lá morrerei eu e serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se não for apenas a morte que me separar de ti. Porque ela queria deixar Noemi para lá, assim como Orfá, a outra nora, ficou. Você viu ontem quando nós falamos da mulher cananeia? Você vê de um lado uma mulher representando os gentios, a igreja gentílica, e do outro Israel, nos discípulos. Os discípulos diziam para Jesus: manda ela embora, que ela está vindo clamando atrás de nós. Manda embora, gentios se danem, eles são Israel. A mulher representa o mundo gentil. Agora, quando Deus se dirige para o povo gentil, eles ficam com ciúme. Né? E Deus já tinha profetizado isso. Alguns estudiosos pensam que João Marcos voltou para Jerusalém preocupado com o rumo que o evangelho estava tomando, e ele ajudou a começar a oposição dos judeus legalistas que se opuseram a Paulo. Nós vemos isso claro lá no capítulo 15 e em Gálatas. Nós não temos claro o motivo pelo qual João Marcos retornou, mas lógico que foi algo sério.
a ponto de Paulo não aceitá-lo para a segunda viagem. Uma coisa eu sei e nós sabemos, porque está escrito. Como teólogos podem dizer, analisar, pensar, viajar, não é pecado. Mas estabelecer o que não está escrito está errado. O que está escrito é que ele voltou. O que está escrito é que o Espírito Santo não escolheu João Marcos para a primeira viagem. O Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo. Não teve João Marcos. Então João Marcos não tinha unção, não tinha separação, não tinha autoridade, não tinha o comando do Espírito para aquela viagem. Lógico que ele não ia aguentar. Nós precisamos ter cuidado. Porque às vezes nós entramos no ministério dos outros para atrapalhar. Porque se nós não temos aquele chamado, pode ser o ministério mais lindo que for, mais próspero que for. Se nós não temos aquele chamado, vamos ficar de longe orando. Quando uma pessoa diz para mim, mas irmã, que lindo o seu ministério lá no Morro Dona Marta. Eu queria dar um tempo meu ali. Eu digo, Deus lhe mandou? Porque se não mandou, a primeira bala perdida é sua. Pois é. Porque trabalho de favela não é mais difícil do que o trabalho no asfalto. Mas é um trabalho específico. É um trabalho específico. É muito difícil uma pessoa diferente ser aceita numa favela. Eu sou muito bem aceita, porque eu sou igualzinho a eles. Eu sou igual a qualquer mulher da favela. A minha aparência, o meu jeito, o meu desajeito, é toda uma favelada. Agora bota uma pessoa lá, que nem a Ângela que anda comigo, toda... É diferente. É diferente. O acesso não é o mesmo. Uma pessoa muito delicada, muito fina, dos olhinhos azuis, bota a nossa irmã ali, não fica. Eles separam. Não é igual. O que nos faz aceitos. Você vê que Jesus veio de Israel para Israel. Da tribo de Davi, porque tem autoridade. Então, uma coisa nós sabemos, é que João Marcos não tinha a unção, o chamado para aquela viagem. Por isso ele não aguentou. Nós precisamos dar atenção a isso. A palavra que a Bíblia nos diz em Atos 13:2 é separai-me agora a Barnabé e a Saulo. Acabou. Não significa que João Marcos não tivesse chamado, pode ter chamado, nós vamos ver depois. Mas, na palavra que está escrito no versículo 2, não está escrito João Marcos. Impondo sobre eles, as mãos os despediram. João Marcos não recebeu unção para aquela viagem. Vemos depois, João Marcos foi aprovado, não é? Aprovado por Paulo. Você vê que quando eles voltam no concílio de Jerusalém, está tudo pronto. Paulo diz para Barnabé, vamos voltar para rever as igrejas que nós fundamos. Barnabé disse, vamos levar também João Marcos. Paulinho disse, negativo. Negativo. Eu não aceito. Olha, Paulo não quis dar a segunda chance a João Marcos. Eu compreendo Paulo, também compreendo que Paulo era muito mais jovem. E quando nós somos mais jovens, nós somos mais intolerantes, porque nós não compreendemos muitas coisas. E nós, quando temos já uma certa idade, nós precisamos olhar para os jovens com carinho e amor, mas muito cuidado com o conselho dos jovens. Porque Deus, quando mostra o seu trono a João, ele mostra que no seu trono ele está cercado por um conselho de 24 anciãos. Paulo não quis dar aquela segunda chance. Barnabé disse, eu não vou deixar João Marcos. Porque Barnabé viu em João Marcos o que ele tinha visto em Paulo.
Também a igreja de Jerusalém rejeitou Paulo, como Paulo estava rejeitando João Marcos. Paulo estava rejeitando João Marcos, porque João Marcos não quis continuar a viagem com eles. Mas a igreja de Jerusalém rejeitou Paulo, porque Paulo perseguiu a igreja. E Barnabé insistiu. Então aí a Bíblia diz assim, houve entre eles tamanha desavença que vieram a separar-se. Foi quando Barnabé insistiu com João Marcos, eles desceram por Chipre, pelo mesmo caminho que tinham feito. Certamente vieram para Seleucia, para chegar em Chipre, descer em Salamina, por ali. E Paulo, recomendado pelos irmãos da igreja, tomou Silas e desceu por Tarso, para as mesmas igrejas. Nós vamos ver um dia Paulo dizer, no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz, toma contigo Marcos, pois me é útil para o ministério. Houve um momento na vida de Paulo em que ele percebeu que Barnabé tinha preparado um discípulo para ele, para ajudá-lo. Eu, às vezes, tenho impressão, mas é impressão minha, que Paulo deve ter chorado muito. Porque Barnabé não desistiu de João Marcos. E aqui nós vemos, existem muitas possibilidades, como nós vimos, para dizer a razão pela qual João Marcos deixou o grupo. Nós estamos em Perge. Perge é o primeiro lugar no continente onde os missionários enviados pelo Espírito Santo pregam. Eles saíram da ilha, eles tiveram um tempo na ilha, agora eles chegam em Perge, e de Perge é que eles vão seguir para Antioquia da Pisídia. Há um começo, é um recomeço. Paulo já passou pelo primeiro confronto com o Império das Trevas, que foi através da adivinhação, do espírito de adivinhação, do Império das Trevas. Quando ele chega em Perge, ele tem que enfrentar o retorno de João Marcos, e nós não sabemos o que foi que aconteceu. Isso deve também ter entristecido o Barnabé. Mas eles seguiram. O fato é que nós vemos que agora as coisas vão ficar mais e mais e mais difíceis. Quando nós pensamos nesse caminho missionário, dirigidos pelo Espírito Santo, eles estão andando agora para o grosso da viagem. Porque de Perge, eles vão para Antioquia, e vão para Derbe, e vão para Icônio, e vão para Listra, e todos os lugares onde foram muito pesados, foi muito pesada a vida deles. E nós pensamos em princípios. Princípios, eles vão começar agora, sem uma terceira pessoa, esse ministério que vai ficando cada vez mais difícil. Em que será que eles se baseavam tanto, a não ser no fato de saber que eles eram enviados pelo Espírito Santo? Paulo tomando a frente na palavra e Barnabé acompanhando junto. Eu não digo atrás, mas eu digo junto. Quando Jesus Cristo mandou seus discípulos, mandou de 2 em 2. Não foi? Então o Espírito Santo vem no mesmo método, porque Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Mandou 2, não foram 3. Agora eles estão direitinhos, 2. Um ajudando o outro. E nós vemos que quantas vezes na nossa vida nós esquecemos de olhar e ver como estão as coisas
Barnabé não olhou. A Bíblia diz por boca do profeta Jeremias: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho? Andai nele, acharei descansos para as vossas almas, mas eles dizem, não andaremos. Então, se Jesus Cristo disse que os discípulos tinham que ir de 2 em 2, ele enviou os discípulos de 2 em 2. O Espírito Santo vem e chama Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo cometeram um erro. Eles levaram João Marcos. João Marcos não aguentou. Bem, quando nós pensamos nisso, quantas vezes homens de Deus cometem esses enganos? Lembra do nosso querido pai Abraão? Deus disse para ele: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele levou o sobrinho, sobrinho é parentela, lógico que ia dar problema lá na frente. Deu problema com Ló. Deus tinha dito para deixar a parentela. Por que ele levou? Ele podia ter todas as razões para deixar. Não é deixar o sobrinho órfão para trás, mas Deus disse para deixar. Não é? Então nós cometemos erros, porque sempre nós achamos que estamos raciocinando bem. Barnabé e Saulo cometeram o erro, João Marcos sofreu, eles sofreram, e é isso que marca a estrada deles aqui em Perge. Perge é um lugar de inquietação para eles, é um lugar de inquietação no ministério, onde os problemas emocionais chegam, onde nos sentimos só, porque de uma hora para outra era uma pessoa a menos, um braço jovem a menos para carregar a bagagem. E quantas vezes, no início de ministério, uma pessoa que prometeu ajudar, ela simplesmente para. E você fica sozinho. Conhece isso? Sem ajuda. E a pessoa não diz por quê. A pessoa não diz por quê. Simplesmente ela sai. É por isso que eu não trabalho com voluntário. Eu prefiro gente com carteira assinada. Porque você não pode contar. Então eles ficaram sozinhos. E agora? E agora como é que vai ser? Você se sente abandonado. Sabe se o que se passou pela cabeça de Barnabé? Responsável pelo filho da Maria. E ele voltar sozinho para Jerusalém. E quantas vezes nós estamos no campo missionário, no nosso ministério, e nós estamos ligados e parados e pensando no que ficou. Isso é uma forma de ataque que vem sobre as nossas emoções. Você vê que lá em Pafos, o ataque foi exatamente religioso sobre a vida deles. Mas aqui o ataque é emocional. Porque agora a preocupação, saíram 3, um voltou, por quê? O que aconteceu? O que vão estar pensando lá? Então, às vezes, para fazer o trabalho, nós passamos por Perge, que é um momento de aflição, de dor, de inquietação, problema emocional, que nós nos preocupamos com aquilo que não tem nada a ver com o trabalho. E nós precisamos aprender que quando Deus manda, Ele garante. Uma das coisas que nós podemos pensar em Perge era o lugar onde eles tinham que subir. Havia um caminho com uma estratégia tremenda para subir. Era subir o Monte Taurus, as montanhas perigosas, de difícil acesso, muitas escarpas, carregando toda a bagagem. Eles iam para Antioquia da Pisídia. Nós podemos imaginar que, apesar deles agora terem toda a bagagem para carregar,
uma bagagem mais difícil tinha ficado. E a bagagem mais difícil que tinha ficado era João Marcos. Porque João Marcos era a pessoa que não tinha a unção e o chamado para aquela viagem. Para aquela viagem. Não é porque uma pessoa é boa, uma pessoa é santa, é filha de Deus, que pode andar conosco, porque não tem a mesma visão, não tem o mesmo chamado. Você andar com uma pessoa que não tem a mesma visão, não tem o mesmo chamado, o profeta diz, primeira pergunta retórica de Amós, como andarão juntos se não houver acordo entre eles? Então eles vão carregando toda a bagagem, a subida é penosa, mas uma bagagem mais difícil ficou. Eles estão livres da presença de um irmão que não tem o chamado para aquela viagem. Às vezes nós insistimos. Isso nos faz lembrar uma palavra que Paulo fala sobre jugo desigual. Jugo desigual. Você põe para arar a terra um boi. Você põe o jugo, que é aquela cangalha, no pescoço de um boi e a outra parte no pescoço do outro boi. Os dois vão na mesma altura, caminhando no mesmo ritmo, puxando o arado. O jugo é igual. Mas se você botar um boi com jumento, você bota o jugo, a cangalha, no pescoço do boi e no pescoço do jumento, o jugo fica inclinado. O boi é maior e é mais alto. O jumento é menor e mais baixo. O boi anda mais rápido, com passadas mais largas. O jumento vai ficando atrás. Daqui a pouco, o pescoço do boi está ferido. O jumento, ele gosta de uma erva que parece eu esqueci o nome de uma ervinha que cheira mal, que os feiticeiros gostam. Hein? Arruda. Ele gosta de comer arruda, o jirico de lá do Oriente. E o boi detesta aquilo, ele vira o rosto que aquilo é venenoso para ele. No final do dia, o jumento está puxando para comer arruda, o boi não resiste mais. Porque não aguenta mais, o pescoço está doendo. Então ele vai e ele começa a cheirar aquilo. No final do dia, o boi está semi-envenenado e o jumento está pronto para outra. Porque ele não está com o pescoço ferido. Assim, quando Paulo fala de jugo desigual, significa, ele diz, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas. Entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque quem vai levar prejuízo é o Filho de Deus. Eu não quero dizer que entre João Marcos e Paulo havia um jugo desigual, mas não havia unção para aquele momento. Não havia um chamado para aquele momento. João Marcos era o intrometido ali. Então, o ministério estava difícil. O ministério estava difícil. E é tão difícil andarmos quando uma pessoa está atrapalhando, criticando, dizendo que não devemos fazer, e nós sabemos que temos que fazer. Não é? Aí, você está fazendo papel de bobo. Você não tinha que ajudar. Fulano está se aproveitando de você, você pode me deixar em paz. O dinheiro sou eu que ganho, sou eu que recebo oferta, eu vou usar como eu quiser. E você, por favor, não se meta. Por isso que é bom andar sem ninguém por perto. Porque nós podemos ser dirigidos pelo Espírito, você andar com uma pessoa que não lhe aconselha na visão do que o Espírito tem para você. É horrível. É horrível, dificulta. Esse peso, João Marcos se tornou para eles. E quantas vezes nós insistimos em carregar pela vida uma pessoa que Deus não mandou para a nossa vida. Nós
nos amarramos a um peso morto, a um peso que não é necessário. Nós vamos ver que Paulo e Barnabé vão sofrer muitas coisas. Tanto começando em Antioquia, aí em Icônio, Derbe, Listra, eles voltam, mas eles chegam em Jerusalém inteiros. O que aconteceu em Perge, nós podemos imaginar no capítulo 15, eles contando do concílio de Jerusalém e dizendo tudo o que passaram. Você pode imaginar o resumo da viagem que eles deram para a igreja em Jerusalém? E João Marcos lá no canto, ouvindo tudo e sabendo o que ele deixou, e sabendo o que ele não foi. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui o caráter de João Marcos. Ele tinha um ibope muito alto na igreja por causa da sua mãe e por causa do seu primo Barnabé. Ele podia ter levantado uma campanha de fofoca contra Paulo, porque Paulo tinha um material sujo no passado, que levantando a poeira daquele passado, dava um mau cheiro na carreira de Paulo. Ele podia ter aproveitado isso para levantar uma campanha de fofoca contra Paulo, que o rejeitou para a segunda viagem. Mas ele não fez. Ele calou. A gente vê o caráter cristão desse rapaz. Então, embora ele não tivesse chamado para a primeira viagem, nós vemos que ele se torna uma bênção depois. Você vê o próprio Paulo aconselhando várias vezes: se João Marcos for ter convosco, recebei-os. Trazei-me também João Marcos. Quando ele escreve dizendo: só ficou comigo Lucas e João Marcos. Não é? Então você vê a bênção que esse rapaz vem a ser. Embora tenha ficado esse capítulo muito triste aqui em Perge, nós vemos tudo florescer depois. Por isso Perge é um lugar tão importante para pisarmos. Porque foi o momento em que Paulo e Barnabé, de uma hora, que foi que aconteceu? Por quê? E agora? Que vão dizer de nós? Que vão pensar? Como nós começamos juntos e agora já estamos separados? Foi um momento de muita dor. Foi um momento, do ponto de vista emocional, problemático para os missionários. E isso aconteceu aqui em Derbe, onde nós estamos. Nós precisamos pedir a Deus que sempre nos dê o discernimento na hora de tomar decisões. Porque se eles tivessem tomado a decisão certa, seguindo a palavra de Deus, quando o Espírito disse: separai-me a Paulo e a Barnabé, eles não teriam infiltrado João Marcos num negócio que não era da conta dele. E quantas vezes nós vamos acrescentando aquilo que não deve ser? Por isso, quando chegamos aqui em Perge, o que sobressai, a Bíblia sobressai para nós. Que Perge era uma cidade, nós estudamos na história, a nossa guia falou da beleza que era este lugar. Mas o que aconteceu para nós é que nós sabemos que Paulo e Barnabé pisaram aqui, pisaram firme, e daqui eles partiram para subir os Montes Tauros, carregando a bagagem, sofrendo, padecendo e já sem contar com João Marcos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.